Fala rapaziada, eu sou o Phelps e vamos começando aqui mais um vídeo do canal, rapaziada. Antes de qualquer coisa, deixem um like, inscrevam-se, beleza rapaziada? É muito importante pra mim e também dá aquele ânimo pra gente continuar fazendo os vídeos, beleza? Rapaziada, parece que cada vez mais o nosso país, né, lá o Brasil vai se afundando em algumas questões e parece que a liberdade tem sido algo que tá sumindo das mãos do brasileiro. Parece que, independente dos governantes, seja de direita, seja de esquerda, seja de qualquer ponto, parece que eles estão fazendo de tudo para tirar a palavra do povo, né? A opinião, a liberdade do povo, né? E parece que eu tenho a sensação que o poder judiciário está se politizando e o poder legislativo tá se judicializando, tá uma coisa muito maluca. É a minha visão, né? É a minha opinião, não sou especialista em nada, é só minha opinião, minha visão dos fatos. Então, rapaziada, hoje eu vou trazer um assunto que tá todo mundo falando na internet, já pelo menos há uns 2 ou 3 dias, que é a condenação do Léo Lins. Cara, isso tem sido tão absurdo que, cara, eu falei assim, pô, vou fazer um vídeo sobre isso, apesar do meu canal não ser voltado muito pra essas coisas, mas acho importante, tem a ver também com fala do brasileiro, eu sou brasileiro, apesar de morar fora, ainda continuo sendo brasileiro, e isso me entristece, né? Acaba com... porque eu tenho muitos amigos ainda no Brasil e parece que eu tô vendo que eles estão sendo jogados contra a parede, né? Hoje foi o Léo Lins, amanhã pode ser um ator, uma atriz. A arte não está sendo mais vista, não está sendo mais vista como arte. E cuidado você aí, que tá sorrindo, comemorando. Você mesmo, jornalista, ator, porque hoje pode ser o Léo Lins na piada, amanhã pode ser você no seu blog, no seu canal de TV, no seu canal de YouTube, né? Daqui a pouco você não vai poder mais falar nada. Então, abram os olhos. Isso tem sido muito perigoso. Então, rapaziada, eu vou trazer aqui nesse vídeo opinião de vários comediantes consagrados, beleza, rapaziada? E eu acho que vale muito a pena. Alguns desses comediantes aí eu nem gosto muito, mas eu acho que foi um pouco de... Foi unânime, na verdade, né? A opinião deles, mas eu acho que vale muito a pena, que eles fizeram comentários assim, realmente que vale muito a pena a gente conferir. Então, rapaziada, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Tamo junto, vambora. Léo Lins condenado a 8 anos de prisão e uma multa milionária por causa de piadas que ele fez no palco. Falar uma coisa pra você, seria muito fácil pra mim vir aqui pra dizer que não, é apenas um comediante, veja só, as piadas estão sendo condenadas enquanto políticos estão aí à solta, roubando e tal, seria muito fácil. Mas a verdade é o seguinte, eu concordo completamente com essa punição, entendeu? Um artista não pode se utilizar da tal da arte para praticar crimes. E eu queria muito, torço para que esse seja apenas o primeiro movimento de um processo que tem que se estender. Mais gente tem que ir para a cadeia. Eu, inclusive, tenho uma lista aqui, alguns dos nomes que eu acho que também deveriam ir para a jaula amanhã por causa dos crimes que cometeram através da arte. Veja só. Adriana Esteves, que na novela Avenida Brasil fez aí o papel de Carminha, fez abandono de criança no lixão, olha só, assassinato, sequestro, tentativa de homicídio, adultério, estelionato e manipulação emocional. Entendeu? Como é que a gente prende o Léo Lins e não prende essa pessoa? Entendeu? Que seja apenas um processo que está começando. Tem mais gente, veja só. Matheus Solano, que na novela Amor à Vida fez o Félix Cury, praticou tentativa de assassinato da própria sobrinha. Da própria sobrinha. Desvio de dinheiro do hospital, chantagem, sabotagem, não dá para deixar um cara desses, né, que através da arte pratica esses crimes. Temos aqui a Odete Roitman, que inclusive agora volta com tudo, né, no papel aí da Débora Bloch, porque a Beatriz Segal morreu antes e não pagou pelos crimes que cometeu, que são os mesmos crimes cometidos agora pela Débora Bloch, de corrupção, chantagem, lavagem de dinheiro e envolvimento com esquema de drogas, tá? E o último caso, que eu tô apenas começando a citar alguns que eu acho que deveriam ser presos,
é a Renata Sorrah, entendeu? Que fez o papel de Nazaré Tedesco em Senhora do Destino, que praticou sequestro de bebê. Vou falar pra vocês, eu nem sequestrei, fiz uma piada e tive que pagar uma fortuna. Essa menina aqui, a Renata Sorrah, sequestrou um bebê e tá aí, livre, né? Às soltas, aí, sem pagar pelo crime que cometeu. Que a prisão do Léo Lins sirva de exemplo e a gente coloque uma série de outros criminosos que se utilizam da arte para praticar atrocidades. Na cadeia, todos eles. Rapaziada, o Rafinha, como sempre, muito irônico, né? Usou ali toda a sua ironia pra criticar. Cara, eu concordo completamente com ele, cara. Já me chamaram de maluco por causa disso aí, porque, não, ali os atores estão interpretando um personagem. O Léo Lins no palco é simplesmente ele botando os preconceitos dele pra lucrar. Eu vi isso, eu tive que ouvir isso. Sendo que essas pessoas só podem ser burras demais, cara. Não é possível. Até porque ele usa a piada como forma pra criticar até situações. O comediante só faz piada do que existe, né? Ele não faz piada do que não existe. Pra mim, por exemplo, piada... vamos supor, eles só fazem piada de racis porque o racis existe, né? Porque se o racis não existisse, não fariam piada sobre isso. Ou seja, eles querem acabar com a piada para tentar acabar com o problema. Era mais fácil acabar com o racis, que a piada ia sumir, não ia ter motivo, porque não existir. Meu pensamento, né? Também eu posso ter sido mais uma coisa burra que eu falei. Enfim, bora ver o que o Maurício Meirelles. E o meu avô foi pegar dinheiro no INSS e não tinha. Ele até pensou em Alzheimer, pô, o que tá acontecendo? Descontaram 6 bilhões ilegalmente da aposentadoria dos velhos. Só que eles não viram, porque não enxergam direito. Os velhos se fuderam. Quem disse que os velhos perderam dinheiro? Os da política ganhou. Eu repasso. Essa é boa, porra, pode rir. Até agora ninguém foi preso com o escândalo do INSS. Lógico, eles não foram loucos de contar piada. Queria falar do absurdo que aconteceu com o Léo Lins e fazer uma pergunta. Você sabe por que a comédia sempre é o primeiro alvo, né? Porque a comédia cutuca o poder com aquele sorriso no rosto. Isso assusta quem não quer ser questionado. Isso aconteceu durante o nazismo. Comediantes eram perseguidos por fazer piadas sobre o regime. A mesma coisa aconteceu na União Soviética com Stalin, onde contar piada sobre o governo era traição. No Brasil a gente conhece muito bem essa história. Durante a ditadura militar, parece que a gente não está aprendendo com os erros do passado, a comédia foi uma das maiores formas de resistência. A gente sabe disso. E se você acha que isso só aconteceu no passado, não é assim não. Hoje é assim em vários lugares. China, Irã, Coreia do Norte, comediante que critica o governo desaparece, literalmente. E por que sempre começar pela comédia? Porque na hora de calar a sociedade, eles vão no que parece banal, o que parece bobo. Vai esticando a corda para ver se a gente deixa de lado, se a gente se cala. Aliás, o humor não é nada demais, né? Muita gente fala que não é nem arte. Mas o pior não é isso. O pior é que quando você censura uma piada, você começa a censurar a liberdade de todo mundo. Parece no princípio só uma gracinha, mas não é. A comédia tem algo que incomoda muito mais, ela liberta. É por isso que quem tá no poder tem medo. Porque quem ri não se submete a nada. Você pode não gostar do humor do Léo Lins, pode achar a piada pesada uma porcaria. Mas se o problema é a piada, o que sobra? Não ri. Quem que vai censurar? Quem vai censurar vai continuar censurando. E nem toda minoria se ofende com piada, viu? Tem cadeirante que ri de piada de cadeira de roda, tem gordo que ri de piada de gordo, tem gente com doença rara que tá no show rindo de si mesmo. Por quê? Porque escolheu isso. Você fala, mas tem gente que não gosta. É só não ir. O ponto é esse, é a escolha. Quando a comédia é atacada, a liberdade de todos está em risco. A piada é só o começo. Hoje é o Léo Lins. Amanhã é aquele meme que você postou. A frase que você mandou no grupo da firma, alguém se sentiu atacado. Aquela piada que você contou no churrasco da família e você sabe que piada que eu tô falando. Muita gente cobra a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, mas é só quando agrada. E a liberdade de expressão não é sobre o que te agrada, é sobre permitir o que você não gosta. Porque o dia que todo mundo só puder falar o que agrada a todo mundo, ninguém vai poder dizer mais nada. Aí, nem o silêncio vai ser seguro mais. Fala, meu povo!
E aquilo que eu tava falando, né? Que o Morgado falou aí é verdade. Muitas vezes o humor... Muitas vezes não, o humor... existe aquela palavra, né? Aquela frase, né? O alívio cômico, né? Por que tu acha que se chama alívio cômico? Porque quando o clima tá pesado, ou a situação é muito ruim, alguém faz ali uma gracinha pra aliviar, né? A situação. Mas muita gente não entende isso, né? Muita gente acha que piada é só aquela do pontinho amarelo, pontinho preto, etc, etc e tal. Só que o Léo Lins é um cara extremamente inteligente, né? Todos da comédia aí, os maiores aí falam que o cara é um dos poucos aí que colocou em literatura a arte de fazer stand-up, coisa que não tinha no Brasil. Muitos aprenderam com ele. Mas, cara, já vi muita gente elogiando ele, até mesmo como um excelente ser humano. Mas o que fica é sempre a pior parte da pessoa, né? É sempre assim. Rapaziada, não vou colocar todos os vídeos, vou avançar aqui para colocar um mais importante que eu vi, que é um dos caras que eu mais respeito aí no meio da comédia, eu sempre acompanhei. Qual o limite do humor? É quanto um humorista tem de grana para pagar um bom advogado. Costumo dizer isso nos meus shows de stand-up. Decidi fazer esse vídeo quando recebi a notícia de que Léo Lins foi condenado a pagar mais de 2 milhões de reais entre multas e indenizações, além de uma sentença de 8 anos de prisão. O motivo? Contar piadas. Sei que muita gente vai se manifestar desapontada pelo fato de eu, um homem preto, não estar comemorando a condenação de um humorista que é conhecido por piadas ácidas e muitas vezes consideradas de mau gosto. Porém, acho preocupante como nossa sociedade vem invertendo os critérios de julgamento para ações concretas. As pessoas estão levando mais a sério o que o humorista diz no palco do que os políticos têm feito prejudicando o povo, muitas vezes legislando em causa própria. A sentença diz explicitamente que se trata de piada e não de apologia ao racismo. Existem piadas de mau gosto, existem piadas de humor negro. Ninguém é obrigado a gostar, muito menos a aplaudir. É direito de qualquer cidadão se manifestar, dizer que não gosta nem se identifica com o teor do trabalho de nenhum comediante. Pode vaiar, pode fazer campanha contra, cancelar nas redes sociais, pode fazer piada sacaneando o humorista ou simplesmente não consumir aquele conteúdo. O humor não é necessariamente opinião. Assim como um humorista não tem a obrigação de ser um bom exemplo. Não vejo aí motivo para trancafiá-lo numa cela. Onde estão os fraudadores do INSS? Os representantes do povo que se negaram a dar vacina numa pandemia? As pessoas que foram flagradas desviando... E, desculpa parar no meio do vídeo. E observa que ele falou, ele citou o governo Lula e o governo Bolsonaro. É assim que eu gosto. Sem político de estimação. Isso sim é uma verdadeira crítica. Entendeu, rapaziada? Pra mim, foram os dois extremamente vagabundos. São, né? Ainda estão vivos. Isso pra mim é uma crítica de valor. Quando você não fica preso a um lado. Você não tem um político de estimação. Isso é disso que eu gosto. É assim que eu penso também, rapaziada. Verba pública a ponto de confessarem e devolverem vultosas quantias. Essas pessoas estão livres. Para mim é surreal uma piada interpretada como racista ter mais peso do que, por exemplo, uma chibatada em um motoboy negro que Sandra Matias Correia de Sá deu com a guia do seu cachorro. Chibatada fere muito mais. Será que o motivo são as piadas ou o viés político? Esse caso aí que ele falou, rapaziada, isso foi lá se não me engano, na zona sul do Rio, um motoboy. Porque ele parava a moto na rua, ela simplesmente pegou um fio e deu nas costas do maluco, como se fosse um chicote, mano. E ela ficou solta. E aí? Mas pro fim do vídeo, eu vou explicar pra vocês aqui o que um advogado disse, que eu acompanhei, eu achei um absurdo e vocês também vão achar. Fiquem até o final do vídeo que vocês vão gostar. Político do humorista que as apresenta. Vivemos um mundo polarizado, um verdadeiro fla-flu cheio de contradições. Gente que condena um rapper brasileiro por suas letras, ouvem tranquilamente ídolos americanos que fazem sucesso com letras misóginas e que exaltam o uso de drogas.
a gostar de tudo que se diz. O fato de alguém achar a piada de mau gosto não impede que ela exista. Como dizia Milor Fernandes, nenhum humorista atira para matar. Se você chegou até aqui, te convido a dar sua opinião deixando o clubismo de lado. 8 anos de prisão por contar piadas. É uma condenação justa? E aí? Deixa nos comentários. Vocês acham que é justo? 8 anos, cara. Pra vocês terem noção, 8 anos de prisão é algo perto de um homicídio, se eu não me engano, de um estupro. Meu irmão, isso não pode ser verdade. Parece que a galera. Parece que a gente no Brasil vive numa Matrix, mano. Montada por todos os malditos, cara. Que controlam aquele país. Não é possível, cara. Não é possível. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Então, pra vocês verem, a condenação que ele recebeu por contar piada é perto desses crimes absurdos. Cara, isso é normal? Deixem aí no comentário, digam que isso é normal. Não é possível só eu que penso assim. Não é possível, mano. Rapaziada, agora eu vou deixar aqui as palavras do advogado do Danilo, acho que é o professor Bunazar, o nome dele, se eu não me engano. E ele vai falar um pouco ali sobre a parte das leis, que eu acho também que é uma opinião bem importante. Então, rapaziada, agora vamos ver aí o que disse aí o advogado do Danilo aí. Tem um detalhe aí que eu preciso apontar pra vocês aqui. A coisa é bem mais séria do que parece e bem mais complexa do que isso. Por quê? Deixa eu tentar explicar da maneira mais clara possível. Tem uma lei chamada Lei do Racismo, tá? Eu trouxe até um papelzinho pra colar aqui os números. É a Lei 7.716 de 89. O que aconteceu? Essa lei foi alterada por uma lei de agora. Opa, tá melhor aí? Obrigado. Que é a Lei 14.532 de 2023. O que aconteceu? Essa lei, que é a Lei do Racismo, ela tem coisas importantíssimas. É uma lei fundamental, ponto. Né? A gente não pode admitir que haja racismo, que é uma das coisas mais abomináveis que existe. Racismo, homofobia, transfobia, óbvio que isso não pode acontecer. Mas o que essa lei fez? Ela incluiu, essa lei de 2023, na lei do racismo, a chamada injúria racial, tá certo? Então, se você ofender alguém em razão da cor, etnia, raça, procedência nacional, religião. Você tem uma pena... Religião tá no Código Penal, tá? Você tem uma pena alta, né? De 2 a 5 anos. Mas o que essa lei fez, cara? Essa lei fez algo que, na minha opinião, é muito grave. Ela incluiu um artigo que é o 20A. E o que esse artigo 20A diz? Ele diz o seguinte, que se você cometer qualquer crime da lei do racismo, com intuito recreativo, de diversão ou descontração, a pena é aumentada em 1/3 até a metade. Então, deixa eu agora tirar o juridiquês de lado e vou explicar qual é o ponto. Primeira coisa que tem que ficar clara. Ninguém em sã consciência vai ser contra a lei de racismo. Ninguém, né? Transfobia, etc. Isso tudo tem que ser abominado. Mas qual que é o ponto? Imaginemos que eu seja um baita de um fascista monstruoso e eu abro um canal no YouTube e faça apologia a crimes raciais. Dizendo, olha, não contrate pessoas de tal etnia, etc. Eu tenho uma pena menor do que se eu estiver fazendo uma piada. Vocês pegaram a visão? Era aí que eu queria chegar. Ou seja, se você for falar que você assumidamente quer ofender uma pessoa desta maneira, você vai ter uma pena mais branda do que você ter feito uma piada. Olha como são nossos legisladores. Olha as merdas que eles fazem. Olha onde eles jogam as pessoas, cara. Cara, esses caras são os malditos, não tem outra palavra, são malditos, cara. Eu vou explicar de novo. Tá? Interessante, né? Não é interessante. Isso pra mim é absolutamente chocante. Se eu falo sério, eu recebo uma pena menor do que se eu faço uma piada. E tá na lei isso. Então, qual que é o problema do Léo Lins aqui,
só pra deixar claro, não sou advogado do Léo Lins, nem sou criminalista, tá bem? Meu negócio é a área civil. Tô colocando isso aqui porque é uma questão que me preocupa. Qual que é o ponto, cara, que é mais grave? O Léo Lins não tá respondendo a um processo civil. Tá respondendo a um processo criminal. Então, a medida... O Ministério Público tá sendo atacado, do tipo, um absurdo que o Ministério Público tá fazendo. O Ministério Público tá cumprindo a lei. Ele tá sendo acusado da prática de um crime grave, que é o crime de racismo. Então, essa medida de não poder sair de São Paulo, não é que é uma censura civil, do tipo, não, você não vai poder sair, você vai ver só. É tipo assim, você pode estar querendo sair de São Paulo pra fugir da aplicação da pena. Então é uma coisa muito séria. E é inafiançável também. Crime inafiançável. É crime de racismo. É um crime imprescritível. É um crime que a Constituição Federal colocou como... Irmão, a Ristoff tá solta. A Matsunaga tá solta. O Bruno tá solto. O goleiro Bruno. O que você espera de uma justiça dessa? Um dos mais graves que existem. Então, é só pra que vocês entendam o absurdo disso aqui, né? A gente vai chegar no momento que o advogado vai ter que usar a seguinte defesa. O seu cliente está sendo processado porque ele fez um show de piada, um show aqui, e fez algumas piadas. Aí você vai ter que dizer, não. Ele não fez piada, ele falou sério. Porque ele vai pegar menos tempo de cadeia do que se ele tá fazendo piada. Então, quer dizer, se isso não for absurdo, eu não sei o que é. Rapaziada, pronto, mais ou menos, ele continua lá. Se vocês forem lá no canal do Flow e no Talk Flow, tem lá esses cortes. Acho bacana vocês lá verem a entrevista toda. É bem legal, beleza? Mas aqui pro vídeo já tá bem longo, pra não deixar o vídeo mais longo, beleza? Eu vou deixar só até aqui, ok? E vou deixar também pra vocês aqui alguns casos onde as pessoas cometeram situações piores e não deu nada. Mas a piada, sim. A piada é que tira a vida. É a piada que é ocupada disso tudo. Pra mim isso... Cara, isso pode ser... Eu não quero ficar aqui criando teorias malucas, beleza? Mas... Cara, isso pode ser uma cortina de fumaça pela essa questão do INSS. Isso pode ser aberração jurídica. Pode ser, não é, né? Mas eu digo pra vocês. Cara, pensem. Cara, o voto de vocês é o mais importante. É do legislativo. São eles que fazem essas cagadas aí. Eu vi o pessoal... cara, beleza. Os juízes também estão realmente uma coisa. Parece que estão querendo ser deuses, né? O Carecone lá, sabe o que eu tô falando? Ele também é bizarro. Só que eles só fazem isso por quê? Porque os legisladores fazem o que querem. A gente... todo mundo achou engraçado quando colocaram o Tiririca lá como legislador, né? Vocês... A gente, né? Vocês, todo mundo pagou. Colocaram o Tiririca como legislador. Aqueles caras que estavam lá tirando foto com a Virgínia na semana passada ou semana retrasada, não lembro agora, são legisladores. Aquele cara no meio de uma CPI parou pra tirar foto com a mãe e com o pai. Aqui pra minha filha, te adoro. Mano, pelo amor de Deus. A outra lá, pra mim, sei lá, mano, não sei nem o que eu chamo. Mandou o cara jogar lá no Tigrinho ao vivo, lá pra ela ver. É isso. E cada um deles custam mais de 60, 70, 80 mil reais por mês, se eu não me engano, com todos os benefícios. Só que, na real, vocês estão esperando o próximo carnaval chegar. Vocês estão esperando o próximo Natal chegar. Vocês estão esperando a próxima festa junina chegar. É isso que importa pra vocês. Não é isso? É isso que importa. É isso que é maravilhoso. E é por isso que o país continua pra trás, pra trás, pra trás. Cara, a gente tinha tudo pra ser o melhor país do mundo. Mas a gente vive nessa draga por causa da gente mesmo. Às vezes quando o nego vem com esse papo de colonização, colonizador, cara, eu falo assim, esquece isso, cara.
Já tem mais de, sei lá quantos, 200 anos, sei lá. Já dava... A Austrália é mais nova que a gente de independência, de descoberta, sei lá. E tá aí, cara, é uma potência. E a gente que é o triplo de rico deles, de recursos. Cara, estamos aí. E a Austrália não colonizou ninguém, não que eu saiba, né? E aí? Deixa aí embaixo a opinião de vocês, beleza? Se inscrevam no canal, deixa o like aí. E esse é mais um motivo pelo qual você tem que pegar o avião no aeroporto e vir embora. Porque essa é a solução do Brasil. Tamo junto.